Olá, caro amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos para mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica, uma aula rápida. Vamos ver aqui o que tipos de configuração de transistores. Então, eu tenho os transistores e eles podem ser montados em configurações diferentes. Como assim, professor? Vamos dar uma olhadinha. Olha lá, tipo de configuração indica como o meu sinal entra e sai do transistor. Então, eu tenho a configuração base comum, onde a base serve tanto a entrada quanto a saída de sinal. Nossa, parece estranho, tá? Porque a nossa ideia é que o sinal sempre entre na base. Não. Qualquer sinal que consiga modular aqui a polarização entre base e emissor consegue progredir pelo meu transistor. Eu posso ter a base comum à entrada e à saída. Então eu tenho a configuração base comum. Tenho a configuração emissor comum, muito mais utilizada, onde a base é a entrada, o emissor serve tanto a entrada quanto a saída e o coletor é a saída. Note que aqui não é a polarização, e sim o sentido do sinal. Essas setas indicam o sentido do sinal. E tem o coletor comum, onde o coletor serve tanto a entrada quanto a saída, o sinal é injetado na base e retirado pelo emissor. Muito bem, cada configuração dessa tem as suas características. Vamos dar uma olhadinha nessas características agora. Vamos começar pelo que? Base comum. Então eu tenho aqui um transistor tipicamente polarizado em base comum. Então eu tenho o que? Resistor de coletor, resistor de emissor, um divisor resistivo que me polariza a base e um capacitor de base que faz o que? Me acopla a base, alterna de uma maneira tal que o sinal de corrente alternada passe por ela e vá para o terra. Ou seja, ela não serve como entrada de sinal, é apenas uma passagem. Tá? O meu capacitor de emissor e é também o meu capacitor de entrada, e eu tenho o capacitor ligado aqui no coletor, que é o capacitor de saída, e este é o sentido do sinal, entra pelo emissor e sai pelo coletor. Tenho aqui a minha alimentação e um capacitor para integrar, o positivo e o negativo para a corrente alternada. Muito bem, olha lá, base comum, características, impedância de entrada baixa. Então eu tenho uma baixa impedância de entrada, uma resistência de alguns ohms aqui na entrada, algumas dezenas de ohms. Nós já vamos ver um detalhe sobre isso aí. Impedância de saída alta. Tem uma alta impedância de saída. Um ganho de tensão é um ganho elevado. Ganho de corrente é um ganho baixo. Ganho de potência, portanto, ganho baixo. E não há desvio de fase, ou seja, o sinal entra de uma certa maneira e sai desta mesma maneira. Qual a vantagem? Por exemplo, em alguns sistemas eu tenho geradores de sinal com impedância muito baixa. Por exemplo, algumas antenas. Existem antenas com impedância de 50, 65, 70 ohms. Então, essas antenas são ligadas a cabos que trabalham com baixa impedância e eu preciso de uma entrada em baixa impedância para aproveitar melhor o sinal da minha antena. Então, o meu circuito de entrada é feito com um transistor na configuração base comum. Então, como pré-amplificador de RF, por exemplo, a configuração base comum é muito boa. Emissor comum. Então, o que eu tenho aqui? Olha, aqui o circuito, resistor de coletor, resistor de emissor, um divisor resistivo polarizando a minha base, um capacitor de base, onde vai ser injetado o meu sinal, um capacitor de emissor que, para a corrente alternada, praticamente coloca o emissor no potencial do terra, apenas para a corrente alternada. Para a corrente contínua eu tenho aqui o resistor de emissor e um capacitor de coletor, que é o meu capacitor de saída. Tá? Então, olha lá, características. Impedância de entrada média, não é nem muito elevada nem muito baixa. Impedância de saída, média também. Ganho de tensão, médio. Ganho de corrente, médio. Ganho de potência, alto. Porque eu tenho os dois ganhos médios aqui, eu tenho um alto ganho de potência. E eu tenho um desvio de fase de 180 graus, ou seja, quando o meu sinal na entrada aumenta, o meu sinal da saída diminui. Quando o meu sinal da entrada diminui, o meu sinal da saída aumenta. Então, quanto mais polarizo o meu transistor, mais a tensão de coletor cai. Quanto menos eu polarizo o meu transistor, mais a tensão de coletor sobe. Isso aqui é um típico amplificador fartamente usado. Emissor comum é a configuração mais comum que se tem para usar com transistores. E eu tenho o coletor comum, também conhecida como seguidor de emissor.
Olha lá as características, né? Impedância de entrada alta, ou seja, a minha resistência de entrada aqui é bastante alta, então eu influencio muito pouco o circuito que está aqui. Né? O circuito que está aqui quase não enxerga o meu circuito amplificador aqui. A impedância de saída é baixa, então é excelente para quando eu preciso de um sinal robusto de saída. O meu ganho de tensão é baixo, na verdade ele é muito próximo de 1, porque o emissor vai copiar a tensão da base. O meu ganho de corrente é alto, porque uma pequena corrente injetada aqui vai me gerar uma grande corrente no emissor. Tá? Ganho de potência médio, desvio de fase zero, ou seja, se a minha tensão na entrada sobe, a minha tensão de emissor sobe também. Se a minha tensão de entrada diminui, a minha tensão de saída, a minha tensão de emissor diminui também. Tá? Então, qual que é a vantagem desse circuito aqui? Quando eu quero isolar dois circuitos, eu quero pegar um sinal quase sem influenciar o circuito que vem anteriormente, como se o circuito anterior praticamente não sentisse o meu amplificador, e conseguir um sinal de boa capacidade de corrente para ser amplificado mais à frente. Esta é a vantagem do circuito em coletor comum. Notem, não existe nem resistor de coletor aqui, não é necessário, o coletor é ligado direto à alimentação. Senhores, na próxima aula vamos ver tipos de encapsulamento dos transistores. Né? Então, eu tenho aí uma gama bastante grande de transistores, vamos ver alguns detalhes físicos dele. Se você está gostando, a aula completa de transistor pode ser vista através desse link que está na descrição do vídeo. Aqui é o professor Wander se despedindo. Tchau, tchau.